sexta-feira e tornamos a repetir. Dia das Mães, na verdade, não deveria ser uma vez no ano, mas deveria ser todos os dias, porque todos os dias as mamães, elas se posicionam, são resilientes, são perseverantes. Não é rasgão de pregador e nem de dirigente, mas é de alguém que já vivenciou tudo isso quando minha mãe estava presente. E não só eu, mas eu acredito que muitos dos que aqui estão são o que são por conta do investimento da mamãe que foi feito nas nossas vidas. E sou muito grato a Deus pela vida de cada mamãe aqui nesta noite, no nome de Jesus, amém? Você que tem em suas mãos o manual sagrado, abre comigo, por gentileza, o livro do profeta messiânico, Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49. Enquanto você procura, acha, encontra, quero também louvar a Deus aí pela vida dos seminaristas que, mesmo numa data tão diferente e especial, vieram aqui nessa manhã para dar continuidade no seu propósito. Isso é super importante. Sabemos que não tem benefício se não houver por parte de todos nós sacrifício, amém? Eu creio que a vida de cada um dos senhores e das senhoras seminaristas, no período pré-determinado, Deus vai honrá-los. É só se manter firme e constante. É o que nós desejamos de todo o nosso coração. Amém, irmãos? Todos acharam em nome de Jesus? Diz assim a inerrante palavra do nosso Deus: ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre e desde das entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome e fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha polida e me escondeu na sua aljava e me disse: tu és o meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Porém eu disse: em vão tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó, porém Israel não se deixará ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco que sejas o meu servo, para que restaure as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada. Ao que a nação abomina, o servo dos que dominam, os reis que o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel te escolheu. Meus irmãos, eu preciso de toda a sua atenção nesses minutos que tenho aqui para tentar introduzir este texto sagrado. Isaías é o profeta que Deus escolheu, que Deus colocou para profetizar sobre uma nação. A Bíblia
ela nos diz que Isaías, ele se diferencia. Isaías traz dentro das suas mensagens reflexivas a respeito do Messias, do Salvador. O texto que ora lemos aqui, e eu preciso da sua atenção, é um texto aonde o povo de Israel está vivendo em um colapso espiritual. Esse povo, ele está vivendo agora sobre um exílio babilônico. Perceba que o caos, ele está instalado na cidade de Jerusalém. O caos, ele está impregnado. Porque eu digo desta forma, porque é dentro desse cenário que não tem rei, e se não tem rei, não tem referência. Se não tem rei, não tem autoridade. A cidade, ela está extremamente destruída. Muros quebrados, portas queimadas. É neste cenário caótico que Deus vai levantar Isaías para ser uma voz profética no meio de uma nação que está presa, uma nação que está cativa. Quem olha de fora vê a cidade de Jerusalém com o olhar humano, diz: não tem mais jeito, não tem mais solução. E é neste caos instalado que Deus vai levantar Isaías para ser uma voz profética. É bom ser uma voz profética quando tudo está dando bem, quando tudo que nós fazemos tem êxito, tem aplauso, tem glamour e tem reconhecimento. Mas observe nitidamente, eu poderia ler o verso 1 e o verso 2, e em cima do verso 1 e o verso 2 é que eu quero descortinar, mas eu quero te mostrar que o cenário que Isaías está vivendo não é um cenário normal, não é um cenário comum, é um cenário de caos. E é neste cenário de caos que Deus vai levantar Isaías para ser uma voz profética. Observe que Isaías, ele é chamado para fazer a diferença em uma cidade que está destruída, em uma cidade, aleluia, que foi saqueada, e aonde a maior parte das pessoas não estão vivendo nesta cidade. Quem ficou ainda na cidade não tem a referência de rei. Quem ainda permaneceu na cidade acreditando no propósito da cidade está triste, está desamparado. E é neste cenário que Deus vai erguer Isaías para ser uma voz de punho profético. E por que eu estou repetindo isso por várias vezes? É que a vida, na verdade, dona Noemi, às vezes nos prepara algumas surpresas, nos cerca com notícias ruins, nos faz, aleluia, enxergar que muitas das vezes não tem sucesso, não tem êxito, e é neste cenário às vezes que nós somos implantados para sermos uma voz profética. As portas se fecham, tudo que fazemos começa a dar errado, e aí é onde Deus nos ergue para ser uma voz profética. Onde? Na nossa casa, no nosso lar, na nossa empresa, no nosso trabalho, até na nossa igreja e no nosso ministério. É onde não está dando nada certo, é que Deus nos ergue para ser uma voz de punho profético. Está dando tudo errado, pregador, é Deus erguendo a sua vida para ser uma voz profética. E eu me arrepio todo aqui nessa noite para dizer: continue profetizando aonde Deus te colocou, não pare de profetizar. O texto é categórico, meu pastor Luciano, que quando Isaías vai ter a oportunidade de falar dentro do texto,
Ele vai dizer: ouvi a mim e ouvi a voz do Senhor. Aleluia. Você não vai ver, Alex, Isaías murmurar e reclamar e dizer: Deus, me ergue em outro tempo, me levanta para ser uma voz profética em outra oportunidade. Não, já que Deus me levantou, eu vou falar aquilo que é necessário, e o que é necessário é ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus ainda é tudo que a gente precisa, e o que a gente precisa é ter uma direção. Isaías não murmura, Isaías não reclama, já que Isaías, aleluia, é erguido para ser uma voz de punho profético, ele vai fazer questão de dizer: ouvi-me e escutai a voz do... O problema, irmãos, é que no tempo oportuno que estamos vivendo, a gente ouve muitas vozes e não ouvimos a voz de quem realmente precisamos ouvir. Eu vou de novo. No tempo que a gente está vivendo, a gente ouve a voz do amigo, a gente ouve a voz do companheiro do trabalho, mas a voz de Deus, aleluia, é a única voz que precisamos ouvir. É igual o louvor, aleluia, que diz: eu preciso calar todas as vozes, mas eu não posso calar a voz de Deus. Eu não posso, aleluia, perder a sensibilidade. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que Isaías, ele diz: o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. O que eu amo aqui no profeta é a convicção que ele tem do chamado dele. O que eu amo é a ousadia que Isaías tem de falar que quem chamou ele foi o Senhor. Não foi o rei, não foi o levita, não foi o sacerdote. Ele tem convicção da voz que ele ouviu, da voz que o vocacionou. Isso aqui, não sei com você, mas mexe comigo, porque muitas das vezes a gente pensa em parar. Quem é que aqui que está presente que nunca pensou em desistir? Quem é que nunca pensou em entregar a carteirinha? Quem é que nunca pensou em entregar o ofício que exerce? Porque a pressão é tão grande para que a gente possa performar, e aí as vozes que a gente ouve entram na nossa mente, tenta tirar de nós o ofício, tenta tirar de nós a vocação. Mas eu amo o que Isaías está dizendo: foi ele que me chamou. E ele não me chamou quando eu tinha 30, 40, 50. Ele me chamou quando eu estava dentro do ventre, quando dentro da, aleluia, ciência, eu ainda não era nem informe, eu não era nem ainda criado. Ele já tinha me dado as nações como profeta. Entenda, ele não deu Isaías como profeta para as nações, mas as nações. Sabe o que eu aprendo? Sabe o que eu aplico? A bênção, a sua vitória, a sua conquista já está preparada. Sabe o que está faltando? É você ser moldado, ser preparado, para que quando você chegar, aleluia, no projeto, no propósito pré-determinado para o Senhor, você não vai se corromper. Eu vou de novo. A sua vitória já está preparada. E pastor, porque ainda não aconteceu? É porque você ainda não está preparado. Porque se acontecer agora, você sai da presença de Deus. Se acontecer agora, você se isola da presença de Deus. Quando eu fui meditando nesse texto, foi falando de uma maneira tão grande, tão poderosa, de uma maneira tão peculiar. Observe que Isaías, ele vai nos exemplificar, vai nos comparar a dois instrumentos de guerra, de ataque. O texto que agora lemos vai dizer que Isaías vai nos comparar, vai nos exemplificar como espada e como flecha. Observe que não é qualquer flecha, é uma flecha polida. A espada
é um instrumento de guerra que se é utilizada para alcance de perto, corpo a corpo. Observe que a flecha já não é um instrumento usado de guerra de corpo a corpo, é de alcance a longa distância. E isso mexe muito comigo, sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos ensinar que o inimigo que nós lutamos nós não vemos, mas ele nos vê. E o Senhor, Ele é tão precioso na sua palavra, que Ele nos dá instrumentos para a gente lutar por perto e lutar por longe. Eu vou de novo, o que a Bíblia nos diz e o que a Bíblia nos entrega aqui nessa noite. Se o diabo, aleluia, por uma porta ele se apresentar, por 7 ele vai bater em retirada, porque nenhuma ferramenta forjada contra a minha e a sua vida não vai prosperar. Eu vou de novo, eu vim aqui entregar uma palavra para a sua vida nessa noite. Deus está entregando na minha e na tua mão uma espada cortante para você guerrear, porque o ambiente que você vive é de guerra. O ambiente que você vive, aleluia, é para você lutar, seja de perto, seja de longe, seja de perto, seja de longe. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, a Bíblia vai nos falar aqui no capítulo de número 49, que a flecha que Isaías está mencionando é uma flecha polida, não é uma flecha comum, não é uma flecha qualquer, é uma flecha polida. E para que a gente possa entender, a flecha, para ser polida, ela precisa obedecer o processo. Ela não pode ser qualquer flecha. O artesão vai ter que gastar tempo para poder produzir esta flecha. E a primeira coisa, pastor Alexandre Nunes, que o artesão fazia para poder produzir, fazer essa flecha polida, era pegar a sua bolsa, colocar todas as ferramentas que fossem necessárias, sair, aleluia, da sua oficina e partir em direção ao campo, partir em direção à floresta. Uma vez que o artesão já identificou a necessidade de produzir novas flechas polidas, ele pegava todas as suas ferramentas e ia em direção ao campo, ia em direção à floresta, ia em direção, aleluia, porque ele precisava, aleluia, confeccionar novas flechas polidas. E aqui eu quero fazer uma aplicabilidade nesta noite nas nossas vidas. O artesão nesta noite já entrou nessa floresta aqui, aleluia, para fazer novas flechas nesta noite. Eu não sei, aleluia, o que ele viu em mim, eu não sei o que ele viu em você, aleluia, mas ele decidiu pegar a sua bolsa, pegar as suas ferramentas, e essa noite vai ser uma noite aonde o artesão vai fazer um milagre, aonde o artesão vai fazer aquilo que ninguém decidiu fazer na minha e na sua vida. Segure na mão da pessoa que está do teu lado e vire para ele, para ela, diga para ele, para ela: é hoje que o artesão vai fazer aquilo que nenhum homem quis fazer. E o que, pregador? Investir na sua vida, fazer da sua vida um instrumento de guerra, aleluia, para acertar o alvo, para acertar o alvo, para acertar. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu olho para esse texto mexe muito comigo. Que quando o artesão ele chega na floresta, quando o artesão ele identifica a árvore, e existem pessoas aqui que têm muito mais autonomia e autoridade
para falar do que eu, que são mestres em trabalhar com madeira. Mas no pequeno estudo que eu fui fazendo durante esses dias, os fundos históricos que eu consegui encontrar e que mexeram comigo, me fizeram refletir sobre isso. Eles pegavam e selecionavam o tipo de madeira que teriam que cortar. Não era qualquer madeira. As madeiras tinham que ter valores. As madeiras tinham que ter princípios. E como eram os valores e princípios que os artesãos obedeciam? Número 1, elas precisavam ter fibras e serem retas. Número 2, elas precisavam ser leves. E número 3, elas precisavam ser resistentes. Por quê? Porque tendo fibras e retas, elas iriam ter estabilidade. Elas sendo leves, elas poderiam pegar altura. Elas sendo resistentes por conta da pressão, elas não poderiam quebrar. Eu vou de novo. Quando o artesão entrou aqui nessa noite, a primeira coisa que ele olhou para mim e para você: tem fibra, tem leveza para adorar, tem resistência para aguentar a pressão. Deixa eu ver aqui quem tem fibra. Deixa eu ver aqui, aleluia, quem é leve para adorar. Eu entrei aqui até pesado, mas quando começou a cantar o louvor, eu fiquei leve, eu fiquei leve, eu fiquei leve, eu fiquei leve. Por quê? Aleluia, aleluia, porque Ele tira de mim todo pecado. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele me faz, aleluia, aguentar a pressão, aguentar a pressão, aguentar a pressão, aguentar a pressão. Eu não sei você, mas no meio da pressão eu me fortaleço. No meio da pressão eu me torno mais forte. No meio da pressão eu me torno resiliente. Aleluia. Vira para quem está do teu lado, é a última vez, e diga: vai aguentar ou vai desistir? Vai aguentar ou vai desistir? Só quem deseja ser flecha polida nessa noite, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Eu estou sentindo uma graça aqui. Adore a Ele, adore a Ele. Sou flecha polida, sou flecha polida, sou flecha polida. Eu sou. O artesão, ele identificou a árvore. Pega aqui pro corte. O artesão, o Tiago não está aqui, né? O artesão, ele identificou a árvore. Tem fibra, é leve e é resistente. Pastor Luciano, tem fibra, é leve e é resistente. O artesão identificou a árvore. Aí o que ele vai fazer agora? Ele identificou. Eu sei que não vai dar para dar glória a Deus, mas é melhor você dar glória a Deus que para fingir que não é com você. Por quê? Porque o artesão, pastor, vai puxar da sua mala de ferramenta o machado. Ele não vai cortar aqui e nem vai cortar aqui. Ele vai cortar aqui, na raiz. Por quê? Porque a obra que ele tem para fazer, a obra que ele tem para realizar, é necessário te arrancar do lugar que você está vivendo. Eu vou de novo. Tem fibra, é leve e é resistente. Mas quando o machado cortar, ele vai te arrancar do lugar que você está, porque o propósito que ele tem na sua vida é maior do lugar que você está vivendo.
Eu vou de novo. No lugar que você estava, aleluia, se você continuar, vai continuar sendo árvore. Mas se você entender que o propósito é maior, você vai se tornar uma arma nas mãos, aleluia, do arqueiro. Eu vou de novo. Você pode estar vivendo um momento de dor, pode estar vivendo um momento de dificuldade, mas nesse processo, se você aguentar, deixa ele cortar, deixa ele cortar, deixa ele cortar, deixa ele cortar. Pastor, mas eu quero continuar aqui. Se você continuar aonde está, o artesão não poderá fazer a grande obra que ele tem para fazer, a grande obra que ele tem para realizar. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça aqui, eu estou sentindo uma presença aqui, aleluia. O artesão está dizendo: meu filho, hoje é noite, hoje é noite, hoje é noite de eu cortar, de eu cortar, de eu cortar. Então deixa ele cortar, deixa ele fazer a obra. O artesão cortou. O artesão cortou. Agora, eu não sei se você vai entender. Você está na mão dele. Mas é melhor estar na mão dele do que estar na mão do traficante. Vou de novo. É melhor estar na mão dele do que estar na mão do agiota. É melhor estar na mão dele, aleluia, do que estar na mão do fofoqueiro. Porque na mão dele, aleluia, aleluia, pode demorar um pouquinho, pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar um ano, mas pode ter certeza que quando ele completar a grande obra, será o extraordinário, porque aquele que começou a boa obra é fiel, é fiel. Eu posso falhar qualquer dia com você, essa igreja pode falhar com você, mas ele não, ele não, ele não, ele não. Ele é o artesão, ele não, ele não, ele não. Ele sabe o teu deitar, ele conhece o teu levantar, ele sabe das tuas dores, ele sabe da tua necessidade. E eu vim aqui liberar uma palavra para quem tem glória para dar. Deixa ele trabalhar, deixa ele trabalhar, deixa ele trabalhar. Sabe por quê? Porque ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor. Esse processo, irmãos, é um dos piores processos. Esse processo aqui é um dos piores processos. O artesão, ele é especialista, Isabela. E ele identificou, Douglas, por mais que a madeira tenha fibra, por mais que a madeira seja leve, e por mais que a madeira seja resistente, ele identificou imperfeições. Tiago, e como é que faz com as imperfeições? É bom falar com um profissional da área. Ele vai pegar lixa. Entendeu, Alex? Ele vai pegar lixa. Isso me lembra do grupo, né? Gente, como a gente passou pela lixa. A lixa dói, gente. Tu sabia que a lixa dói? Porque quando o presbítero vai passando a lixa na madeira, existe o que? Umas farpas. É esse o nome que dá? O que é isso? Farpas. É aqueles pedacinhos de madeira que são as imperfeições. Não se preocupa não, depois eu vou lavar a toalha. O artesão vai lixar. E é duro esse processo, irmãos, porque é tanta mazela que precisa ser tirada. Porque lembra, não é qualquer flecha, porque ele tem um alvo específico para você alcançar. Ele tem um alvo determinado para você atingir. Então ele está lixando.
E esse processo de lixar dói. Por quê? Porque a gente não entende o propósito de Deus. E sejamos sinceros, tem vezes que a gente pensa assim: será que é só comigo que acontece isso? Às vezes, literalmente, eu acredito que a maior parte vai ouvir aqui e vai entender essa minha fala e não vai deturpar. Deixa eu até fechar o botão. Às vezes a gente se sente aquela hienazinha. Já viu do desenho? Que a gente diz assim: ó vida, ó azar. Às vezes a gente pensa que literalmente sobre o alto da nossa cabeça tem uma nuvem que só chove. E quem é que nunca na sua oração disse: Deus, o que aconteceu? E quando nós pegamos o salmista no Salmo 42, dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Quem é que nunca? Literalmente quis colocar Deus na parede. E quando a gente estava pensando que era o fim, que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, aí uma voz doce e suave falou simplesmente assim: espera em Deus, confia em Deus, porque ainda eu o louvarei. Eu vim aqui nesta noite, aleluia, dizer para alguém aqui que está precisando ouvir a voz de Deus: deixa Ele usar a lixa, deixa Ele usar a lixa, deixa Ele lixar a sua vida, tirar todas as suas imperfeições. Sabe por quê? Porque Ele sabe, aleluia, que quando você for uma flecha polida, vai alcançar o alvo, vai alcançar o alvo, vai alcançar o alvo. Meus irmãos, tirou o microfone, ficou com medo de cair o microfone. O artesão identificou que a madeira, ela tem fibra, que a madeira, ela é leve, que ela é resistente. O artesão colocou nas mãos e começou a lixar. Esse processo aqui que é terrível. O artesão agora, Alexander, ele vai colocar 2 metais na madeira, porque a madeira está preparada, mas a flecha não está preparada, porque ela precisa de alguns adereços. Primeiro ele teve que tirar todas as imperfeições, tirar todas as más companhias, ele teve que tirar todo o linguajar errado, ele teve que fazer todo o processo para que a flecha pudesse estar, aleluia, no estado perfeito. Aí a flecha está dizendo assim: estou preparada, estou pronta, é só me usar. Só que o artesão sabe que se usar ela daquela forma, ela não vai alcançar o alvo, ela não vai alcançar o objetivo. E o que o artesão vai fazer agora, meu pastor? Vai pegar 2 metais e vai colocar um na ponta superior e outro na ponta inferior. Para que, pregador, ele faz isso? É que se ele for usar a flecha do jeito que está, sem o metal na ponta superior e sem o metal na ponta inferior, quando o arqueiro ele lançar a seta, a flecha, perdão, no meio do caminho ela perde. Por quê? Não sei se você vai entender isso aqui. Ela não vai ter estabilidade, ela não vai ter direção e ela não vai ter perfeição. Por conta disso, o artesão coloca na ponta superior e na ponta inferior. Aleluia, você está entendendo o porquê o processo está demorando? É porque Ele está te preparando para algo grande. Eu vou de novo, eu vou mais uma vez. Sabe por que a porta ainda não se abriu? É porque essa porta não era a porta que Ele queria que se abrisse. Eu vou mais uma vez, aleluia. Sabe por que o parente ainda não se converteu? Aleluia, porque se ele entrar você sai. Então Ele está colocando na parte superior e na parte inferior, porque quando Ele te
pode lançar quando ele fazer a obra. Até o inimigo vai ter que pular, vai ter que saltar de alegria. Sabe por quê? Porque na presença de Deus até a tristeza é obrigada a saltar. A flecha já se encontra no entendimento dela, meu pastor Luciano, perfeita. Já foi cortada, já foi na mão do olheiro, já foi lixada, já foi colocada metal na parte superior e na parte inferior. Gente, isso aqui que é tremendo. Se você achou até aqui isso bom, o artesão, ele preparou a flecha. Não sei se você vai conseguir entender isso aqui. Eu vou bem devagarinho, bem devagarinho. Ele agora vai entregar a flecha polida na mão do arqueiro. E a flecha está se sentindo. A última Coca-Cola do deserto. Já viu? A flecha está se sentindo. O último biscoito de traquinas dentro do pacote. Ela assim, agora eu estou pronta. Agora me segura. Porque quando eu pegar aquele microfone, até a cadeira vai sambar. Só que quando a flecha polida chega na mão do arqueiro, que o artesão entrega, a primeira coisa que o artesão faz é entregar para o arqueiro. Meu pastor, você está tão atento aqui, ó. O arqueiro faz isso aqui, ó. Ela está em cima. E ele coloca ela de cabeça para baixo. Não, eu vou de novo, porque o seu Leonardo não entendeu ali. A flecha polida chegou na mão do arqueiro. A primeira coisa que ele faz, a flecha está se sentindo. Ele pega ela que está por cima e coloca ela dentro da aljava de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque quem dá ordem ainda continua sendo o arqueiro. Quem escolhe o momento certo de sacar a flecha de dentro da aljava ainda continua sendo o arqueiro. Eu vou de novo, porque tem gente que está braço cruzado. Eu não sei se está dormindo, se está com frio, ou se está atento naquilo que eu estou falando. Quando você pensa que está por cima, é aí que você tem que começar por baixo. Sabe por quê? Porque aquele que se humilha diante da poderosa, da potente, da tremenda mão de Deus, Deus pega no momento certo. E dentro da aljava, meu pastor Jailson, que você cruzou a perna para mim, dentro da aljava é o melhor lugar, Douglas, que a gente possa desejar estar. Porque, com todo respeito, dona Noemi, só estar aqui dentro dessa aljava para mim já é muito gratificante. Mas você sabia, não se espante, não é aqui exclusivo, mas é dentro da aljava, meu pastor Sodré, que as guerras começam. Tomara que quebra, tomara que cai, tomara que erre, tomara que falha, tomara que não lembre a letra, tomara que não lembre o acorde, tomara que não lembre da harmonização. Isso é tudo dentro da aljava, isso não é lá fora, é dentro da aljava. Mas eu louvo a Deus que nessa casa, aleluia, enquanto tem aqui alguém pregando, tem alguém intercedendo. Eu vou de novo. Enquanto tem alguém tocando, tem alguém orando. Enquanto tem alguém tocando, aleluia, tem alguém dizendo: Deus, invade esse lugar, invade esse ambiente, enche esse ambiente, enche essa casa. Sabe por quê? É dentro da aljava que a gente vai saber quem é quem. Aí, gente, já vou fechar minha palavra. O arqueiro vai pegar agora a flecha polida. Não é qualquer flecha, ela passou pelo processo. Até chegar na aljava, ela obedeceu o processo. Agora o arqueiro, ele pega a flecha polida. Aí agora que a gente pensa assim, agora é a minha hora
é o meu tempo. Gente, quando eu fui meditar nisso aqui, mexeu comigo. Por quê? A flecha, pega isso aqui, Tiago, ela não tem vida própria, ela não se lança sozinha. A flecha, ela não tem vida própria. Quem dá direção para ela ainda continua sendo o arqueiro. Quando eu comecei a refletir sobre isso aqui, eu falei, pô, o arqueiro, ele é o cara, ele é o dono, ele é que dá a direção, é aquele que vai realmente lançar a flecha. E toda flecha pensa assim, ó, agora é igual o super-homem, para o alto e avante. Toda flecha pensa que ela vai para frente, né? Não é o pensamento que a gente tem? Quando o arqueiro vai pegar a flecha, ela fala assim, agora ninguém me segura. 2026 é o meu ano. 1º de janeiro, muita flecha polida pensando, 2026 o diabo não me segura. 2026 eu vou prosperar. 2026 eu vou arrebentar. Porque a flecha, ela pensa assim, só vou para frente. Só que quando o arqueiro, ele saca a flecha, só vai pegar isso aqui quem tiver ligado. A primeira coisa que ele faz, enquanto eu pensava que ia para frente, o arqueiro está aqui. Isso aqui tem um punho profético. Nós estamos no mês 5 e ainda o arqueiro ainda não soltou a flecha, porque ele está puxando você para trás. Porque quanto mais pressão, mais velocidade você, oh meu Deus, vai ter. Aleluia, eu vim aqui liberar uma palavra para alguém que está vivendo até agora o presente momento. Está dando tudo errado, parece que eu estou indo para trás. Estou igual o Michael Jackson, só estou indo para trás, só estou indo para trás. Aleluia, não, mas quando o arqueiro te soltar, ninguém te segura, ninguém te segura, ninguém te segura. Receba a velocidade do arqueiro, receba a força do arqueiro, receba a resiliência do arqueiro, resistência do arqueiro. Receba aí, receba aí, receba aí nessa noite. Se coloque sobre os seus pés. Isso. Tem uma graça aqui, tem um poder aqui. Aleluia, tem flecha polida que está sendo arrastada para trás, mas vai ganhar velocidade nessa noite, vai ganhar resistência nessa noite. Oh, aleluia, 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 aleluia. Isso. Enquanto a equipe se prepara aqui, escute isso. Aqui eu encerro. O arqueiro, Henrique, teu terno está muito bonito hoje, meu amigo. Tem uma pessoa com mesma paleta lá em cima, igualzinho você lá. Eu falei com o Henrique, né? Henrique, quando todo mundo pensa que o arqueiro está mirando para o alvo, pode observar isso aí. Isso aí não achar no Google não. Tem que assistir Discovery Channel, as Olimpíadas. Todo arqueiro ele aponta para cima. Por quê? É estratégia. Porque ele sabe que quem vai dar a direção do alvo é o próprio Deus. O arqueiro ele não aponta diretamente para o alvo por um detalhe, porque quando ele puxa a flecha, ela vai ganhar resistência e velocidade, mas quando ela estiver chegando perto do alvo, ela perde um pouco a força e ela declina para acertar o alvo. Na caminhada da vida, às vezes a gente perde a força, e não é vergonha a gente reconhecer que perdeu a força. Sabe quando a gente perde a força? Quando a gente deixa de ler a palavra. Sabe quando é que a gente perde a força?
quando a gente não ora mais como orava antes. Quer ver agora? Eu vou falar, parece que eu vou até falar grego, mas eu não vou falar grego, tá? Eu vou falar português. Sabe quando é que a gente perde a força? Quer ver que eu vou falar grego? Quando a gente não jejua mais. Jejum. Eu já ouvi isso em algum lugar. A gente não jejua mais. Você sabia que existem guerras, demônios, que só saem por meio do jejum e da oração? E aí às vezes a nossa flecha perdeu força. E não é vergonha a gente reconhecer que a gente precisa recuperar essa força. Porque entenda isso aqui, é que eu fecho totalmente, literalmente a minha palavra. Nosso maior propósito nessa terra não é ter a casa própria, ter o carro próprio, zero, seminovo. Não é abrir uma empresa. Isso são processos que, se a gente seguir o que o manual sagrado nos orienta, isso aqui a gente conquista fácil. Mas o nosso maior propósito é a salvação. Nosso maior alvo é a salvação. Do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação? Você já percebeu que os nossos púlpitos não falam mais sobre a volta de Cristo? Não falam mais sobre o arrebatamento da igreja? Você sabia que é num abrir e piscar dos olhos? Se você ler Mateus 25, você se assusta, porque fala nitidamente da volta de Cristo. E nós precisamos recuperar a nossa força. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Queria convidar os obreiros aqui à frente.